Fazer um bate-papo. Estamos aqui com a Priscila Pineski, que é professora e psicanalista aqui no CETREMEN também, assim como eu também. E a gente quer bater um papo sobre a questão do diagnóstico, uma vez que a gente está vivendo um tempo onde diagnosticar virou moda, né? As pessoas hoje querem dar diagnóstico e todo mundo, muitas das vezes, se vê capaz de dar um diagnóstico, de falar o que alguém tem, né? O que, fulano é isso, ou fulano é aquilo, e cria-se aquele estereótipo, cria-se aquele rótulo, né? As pessoas rotulam as outras, sem de fato estarem ali como é que posso dizer, embasadas, né, no fundamento, né, de conhecimento que realmente dê respaldo para que a pessoa possa afirmar um diagnóstico, principalmente no que tange a questão dos transtornos mentais, de questões relacionadas à saúde mental. Uma historinha breve aqui, só para a gente poder iniciar essa conversa, Pineski, que eu tenho uma colega, uma pessoa que eu conheço, que ela foi fazer uma pesquisa, né, médica e tal, e ela foi diagnosticada a princípio com TDAH. Né? Ela foi diagnosticada com TDAH e ela colocou lá no Facebook, né, e explanou lá aos quatro ventos, que agora ela entendia porque ela agia assim, 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 e agora ela alcançou a libertação porque agora ela descobriu que tem o TDAH. Só que passou, se eu não me engano, 2 ou 3 meses, ela refez a postagem dizendo que, na verdade, não tinha TDAH, que era uma outra coisa. Então, ela não era TDAH. Exatamente. Né? Então, o psicólogo lá, o psiquiatra errou, não sei, mas teve um rolo. Mas, tudo dentro dessa questão de que as pessoas estão numa necessidade de buscar um diagnóstico. Eu estou aqui com o livro A Ética da Psicanálise, que é um livro que a gente tem inclusive abordado em alguma das nossas conversas aí, e aqui diz o seguinte, né? Olha só que legal, gostei muito dessa citação. Essas considerações apoiam a atitude do psicoterapeuta com relação ao paciente. Sua conduta tem de ajudar e não obstar o paciente a fazer uma escolha baseada em informações corretas à terapia que deve procurar ou não para seus problemas. Olha essa frase. O terapeuta pode fazer isso mantendo o pensamento de que sua tarefa é, em primeiro lugar, não fazer um diagnóstico do paciente, mas engajá-lo em diálogo significativo. E, em segundo lugar, não tentar colher dados do paciente, mas fornecer-lhe informações apropriadas. Então, a preocupação do psicanalista não deve ser, em primeiro lugar, fazer um diagnóstico do paciente. Mas, à luz desse pensamento, nós temos aí a preocupação das próprias pessoas, do próprio paciente, do próprio sujeito que procura a análise, de obter um diagnóstico acerca da sua situação mental, acerca da sua condição a nível de saúde mental. E aí nós temos alguns questionamentos, Pines, que a gente quer fazer à luz dessa introdução. Primeiramente, né, o psicanalista ele deve se preocupar em fazer um diagnóstico para realizar esse tratamento psicanalítico? Outra coisa, outra pergunta aqui interessante. Seria desaconselhável o interesse do analista pelo diagnóstico, pois estaria rotulando seu paciente e prejudicando o futuro do processo analítico? Uma outra situação. Vamos ficar nessas duas colocações aqui, né? Vamos lá. Não, tem mais uma aqui, deixa eu acrescentar essa. Eis duas posições que podem ser aparentemente opostas, mas que se fazem presentes no cotidiano da prática na clínica psicanalítica. Será que essas posições podem influenciar a psicanálise nesse novo século, nesse tempo? Então, Pineski, à luz disso, o que a gente pode falar aqui já para começar essa conversa, né? Como é que a gente vê isso? Afinal de contas, inclusive me fizeram, Pines, que aqui na sala de aula no CETREMEN, a pergunta, né? A psicanálise dá diagnóstico? E a gente entrou ali numa conversa, mas o que você pensa aí, inicialmente, Pines, sobre o assunto? Na verdade, a gente precisa fazer um diagnóstico desse paciente, tanto é que a gente tem as pesquisas preliminares, né? Que é para poder exatamente saber qual vai ser o percurso analítico que a gente vai tomar, né? Qual vai ser o manejo clínico que a gente vai ter que adotar, tudo isso para poder acompanhar esse paciente ao longo do processo. Então, o diagnóstico é necessário. Só que tem uma diferença entre o diagnóstico psicanalítico e o diagnóstico psiquiátrico, por exemplo.
né? Nosológico, né? Todo médico segue, inclusive, o DSM, né? O DSM-5, né? Um manual com todos os sintomas catalogados, né? Como sendo um padrão que a maioria dos pacientes apresenta. Então, é baseado nisso que a gente chega ao TDAH, ao autismo, a qualquer outra doença, ao próprio câncer, né? Etc. e tal. Na psicanálise, a gente não tem esse mesmo rótulo, porque a gente vai trabalhar com a subjetividade. A gente está mais preocupado na escuta desse paciente, através da transferência, para entender o nosso ponto de vista é o sintoma que esse paciente apresenta. Então, para nós, o TDAH, ele é um sintoma de uma forma de funcionar, né? E o interessante, Rafael, que quando a gente observa o paciente chegar hoje na clínica, ele já chega com esse rótulo, olha, eu sou TDAH e com comorbidade tal e tal, não consigo funcionar assim ao assado, eu entro num hiperfoco, etc e tal. Sim, ok. Mas como que isso se processa, né? Existe um guia diagnóstico que todo mundo está utilizando muito hoje, acredito que você conhece, ele se chama Google, né? E tem também agora a inteligência artificial. Né? E tem muita gente, a gente observa que as redes sociais elas acabam fomentando, né, esse mercado diagnóstico. Por quê? Porque tem muitos videozinhos, né, que coloca lá, se você tem isso, então você é isso. E aí as pessoas muitas das vezes se guiam, né, por essas colocações, sem que de fato isso esteja de acordo, né? O que acontece é o seguinte, há uma tendência dentro das redes sociais, e aí a gente precisa entender o seguinte, principalmente quem quer estudar, se aprofundar na psicanálise. O psicanalista, ele não é só um psicanalista, né? Ele precisa ter múltiplos saberes. É importante que você esteja, inclusive, antenado com esses processos tecnológicos, a esses comportamentos digitais. Dentro da área de comunicação, a gente observa que as redes sociais, elas segregam, elas viram nicho. Então, o objetivo desses rótulos, que é a partir de um tratamento ou através de um diagnóstico, é gerar comunidades. Então, quando você fala, olha, se você tem isso, aquilo, é sinal de que você é autista. Aí você já começa a formar uma rede. Ah, ele me entende. E essa rede, ela vai se tornando cada vez mais restritiva. E aí, se você tem isso, aquilo, ó, você não é autista, você é superdotado. A superdotação. E aí, olha, estou à procura de pessoas que apresentam hiperfoco, amor pela natureza, isso, aquilo. Então, vai gerando, Rafael, um comportamento digital restritivo e gerando uma comunidade que tem o mesmo discurso. Isso é um diagnóstico tecnológico, né? E a gente precisa entender que essas comunidades, lógico, quando a gente está entre pares, seja digitalmente ou presencialmente, a gente está falando a mesma linguagem. Então, quando a gente está falando a mesma linguagem, a gente está protegido da diferença. Quando a gente está protegido da diferença, a gente se mantém na tal zona de conforto que não faz com que a gente se misture, que não faz com que a gente possa trocar informações. E isso vai fazendo o indivíduo formar um funil, não só social, mas também cognitivo. Isso é muito perigoso sob o aspecto de que nós somos seres que não nascemos e viveremos sós. Nós somos seres sociais. Então é preciso estar alerta, porque isso é uma forma de manobra que é muito sutil e que, se isso realmente acontecer, nós vamos cada vez mais estar isolados e não suscetíveis a uma transformação social que é possível através do outro. Porque nós precisamos do outro. Isso é um diagnóstico muito atual agora e que a psicanálise vai ter que se haver com ela. Então, é na escuta que a gente vai começar a observar
que esse paciente que sente a necessidade do rótulo se encaminhe. Maravilha. Pinesca, a gente, quando fala de psicanálise, quando a gente compara, né, a psicanálise, eu achei isso muito interessante. A gente vem estudando isso, inclusive você mesmo deu para nós aqui no ano passado, se não me engano, ano retrasado, uma série de aulas sobre psicopatologia, né? Você falou ali sobre as questões da estrutura clínica e dentro do contexto da psicanálise o diagnóstico é exatamente estrutural, né? Como se fala, né? Ali está a neurose, está a psicose, está a perversão e hoje se fala em neuroatipias, né? E à luz da psiquiatria, você já falou, o diagnóstico nosológico, né? Que é pautado ali no que diz o DSM. Mas vamos adentrando, considerando mais o nosso ambiente psicanalítico. Quando a gente fala, né, que alguém é neurótico, que alguém é psicótico, que alguém é perverso, né? A gente tem ali uma linha, né, de entendimento para poder declarar que essa pessoa, ou rotular, ou nomear, ou identificar essa pessoa com aquela estrutura clínica. E como é que a gente faz isso? É só olhando para a pessoa? Porque a gente vê que os populares, né, no geral, até mesmo os alunos, que muitas vezes estão estudando, já pegam esse gancho, né? Ah, existe o neurótico, o psicótico e o perverso. Ah, o fulano é psicótico. Ah, a fulana é perversa. Ah, o fulano é neurótico. Ele não é nada, né? Ele é normal, se é que existe alguém normal. Então, como é que a gente lida com esse negócio, né? De declarar alguém neurótico, psicótico, perverso? Você está ouvindo algum barulho aí? Não, né? Ah, seu nome, você está ouvindo o meu aqui? Não, também não. Então vamos Acho que tocar. alguém está ajudando a gente. Ô, Rafael, a investigação sobre essa estrutura psíquica é o nosso trabalho enquanto psicanalista, na escuta desse paciente. Se ele vai ser perverso, neurótico, psicótico, né? Isso só diz respeito à maneira como a gente vai lidar com esses sintomas. Isso não significa que a gente vai fazer um laudo para esse paciente. Olha, você é psicótico e entenda-se com isso. Não há isso em psicanálise. E também não diz respeito ao paciente se ele vai sair dali dizendo para todo mundo que ele é um neurótico, né? O que a gente precisa realmente saber é que esse processo, essa investigação e essa forma de funcionar, ela é muito dinâmica. Então, a gente dificilmente vai conseguir taxar. Tem momentos em que a gente é mais neurótico do que psicótico, mas tem momentos que a gente está mais psicótico do que neurótico. E tem momentos que estamos perversos, né? Exatamente. E assim, a gente precisa entender os meandros dessas estruturas, né? O funcionamento dessas estruturas, para poder perceber na linguagem, no cotidiano, no sintoma, né? Na transferência, quais são esses momentos se sobressaindo. Entendi. E deixar isso acontecer de forma muito natural, justamente porque quanto mais entraves o paciente tiver, menor vai ser essa transferência satisfatória e o manejo fica mais complicado. Entendi. Porque sair nomeando a pessoa como neurótica, psicótica ou perversa não necessariamente ajuda. E a gente sabe do decorrer do estudo da psicanálise que há um caminho, né, para a gente identificar alguém como neurótico, que, claro, não é exatamente neurótico nesse sentido, mas tem ali as suas motivações, as suas questões, né, relacionadas às neuroses, como também as psicoses e as perversões, por assim dizer. A gente está aqui, o Pineschi, com algumas citações, inclusive do livro que eu falei aqui no início dessa nossa fala, desse nosso bate-papo aqui. Aqui nesse livro que fala, inclusive, de ética da psicanálise, porque é uma questão ética, né? Essa questão do diagnóstico. É ético, o psicanalista não está ali focado, né, em olhar para aquele paciente, para aquele sujeito que chega até aos seus cuidados ali e já querer ficar nessa busca de identificar que aquela pessoa é assim ou assado, né? É desse jeito ou daquele, né? Então a pessoa está... talvez isso seja um afã do psicanalista também, né,
o Pineski, querer já dar um diagnóstico, dizer, olha, acabei de atender um perverso, acabei de atender um psicótico. Acho que isso pode ser legal, né? Isso é praticamente leviano, né? Porque você já está rotulando coisa que a psicanálise não faz. Não Você já está deveria. sendo premeditado, coisa que é bem perversa, porque você não está permitindo que a realidade se apresente. E você está sendo negligente com a técnica, né? Porque você não está permitindo observar a dinâmica da estrutura acontecendo. Às vezes o paciente chega com sintomas neuróticos, mas ao longo do processo isso vai sendo diminuído e aí você consegue observar que a perversidade, né? A perversão, diferente da perversidade. A perversão, ela está mais em evidência, entendeu? Porque como o processo é dinâmico e o cotidiano, o paciente ele não chega estático, né? Ele chega com uma história, ele chega com um sofrimento. E é a partir desse sofrimento que se desenrola o seu discurso. Então, é o real, simbólico e o imaginário. O que está ali como um significante para ele? E a partir do momento que ele vai se desconstruindo dessa ideia fixa que ele chegou, quando esse sofrimento vai sendo aliviado, né, ao longo do processo, o discurso também muda. E aparecem, é como um descascar de cebola, vai aparecendo outras nuances. Então é por isso que a gente, enquanto psicanalista, também precisa estar atento, né, a todas essas nuances das estruturas, falando sobre teoria especificamente, e permitir que esse manejo aconteça de forma transparente, livre. Por isso que a gente fala da escuta Flutuante. flutuante, exatamente, essa é a palavra certa. Do livro aqui, A Ética da Psicanálise, diz assim, né? Uma das citações que eu separei aqui para a gente conversar. Em resumo, o terapeuta que deseja praticar a psicoterapia, né, a análise, deve renunciar ao papel de psicodiagnosticador, pois tal papel degrada o paciente. Então, a preocupação, Exatamente. ele deve renunciar a isso. E é um pouco, seria até, olha o diagnóstico, Priscila. Seria narcísico isso, né? O camarada, não, eu sei o teu problema, né? E detalhe, Priscila, eu estava não mudando de assunto, mas ainda dentro do assunto. Esses dias eu andei me encantando por J.D. Násio, né? Juan Davi Násio. E eu estava ouvindo algumas coisas, vi umas entrevistas dele no YouTube, e um livro dele me chamou muita atenção, que o tema depois a gente vai para frente, vamos discutir sobre ele. E o tema do livro é o título, né? Sim, a psicanálise cura. E tem um grupo de estudos, inclusive, que fez ali um bate-papo em cima desse livro. E quando ele diz sim, a psicanálise cura, é que de fato, então, há algo para ser curado. E quem vem à psicanálise vem em busca de uma cura. Mas como cura, né? Que engraçado essa questão da cura, porque o neurótico tem cura, o psicótico tem cura, o perverso tem cura, né? Eu achei interessante essa colocação. A gente já até abordou no nosso último encontro essa questão da cura, né? A psicanálise, ela não tem a intenção de curar. Ela tem a intenção que você se aveja com todos os seus sintomas, né? Que você consiga traduzir o que sente e elabore o que sente. E eu acho que se a gente for com essa pretensão de curar alguém, a gente está infringindo a ética psicanalítica. Uma coisa que você falou, Priscila, que vem bem lembrada agora, é que você falou sobre a psicanálise. Inclusive, isso eu ouvi numa das palestras aqui que eu estava estudando sobre esse assunto, que a psicanálise não se preocupa exatamente com o sintoma. O alvo do analista, do psicanalista, é a causa, né? Essa causa que se esconde, por assim dizer, no inconsciente, que é o que a gente vai investigar à luz da terapia analítica, né? De fato, a relação que o sujeito tem com o outro é o que vai definir esses sintomas. Então, a gente vai fazer a escuta baseada nessa questão, nesse foco em específico, né? E aí sim, essa estrutura psíquica já arranjada, ela vai fazer efeito.
Então, o neurótico, a Fernanda sabe que fala isso, ele merece sofrer, né? Porque é isso que ele quer. Então, se a gente curar esse cara, como é que a gente vai resolver a vida dele? Você está entendendo? E é por aí. O processo analítico ele tem essa magia por conta disso, né? O fim dessa história é de cada um e os sintomas. Agora, de qualquer maneira, Rafael, com diagnóstico, com sintoma, tem um sofrimento que traz esse indivíduo para o divã. É esse sofrimento que precisa estar à luz, né? Por que que ele sofre a respeito disso? Qual é a queixa dele? Quais são os prejuízos que ele de verdade tem? E é exatamente a cara que esse prejuízo tem que vai dar o tom da cura, né? Nesse sentido. Porque a gente está falando de cura porque é a palavra corriqueira, né? Mas o percurso vai se dar à medida do quanto ele está sendo prejudicado com aquilo, quanto ele quer acabar com aquilo. Então, é preciso ter um ato de coragem para iniciar, é preciso realmente querer investigar por dentro, porque é por dentro que a gente vai encontrar a saída. E essa coragem é um ato de amor próprio. Você está entendendo? A palavra coragem, ela demanda coração e ação. Então, é preciso se amar, perceber que você pode mais do que aquilo que você está sofrendo e ir em busca dessa alternativa, dessa saída, que é o que a gente designa naturalmente ou como cura. O psicanalista, quer dizer, o psicanalista não necessariamente precisa se preocupar quanto ao fato de ser o paciente neurótico ou psicótico, fronteiriço ou se ele é analisável. Trecho do livro que a gente está citando. Agora, porque eu gostei dessa frase aqui, analisável. A gente precisa ter esse pensamento, né? Porque independente de neurótico, perverso, psicótico, analisável, é alguém que vai estar sujeito, porque nem todo mundo, isso eu achei muito interessante, Priscila, nem todo mundo de fato é para a psicanálise, né? É aquilo que eu te falei, demanda coragem e demanda o amor, demanda realmente. Porque assim, quando você entra no processo analítico, você vai passar por vários processos. E isso demanda de você uma forma, exige dessa pessoa, primeiro, uma capacidade de síntese. Ela precisa ter noção do que ela está falando e o que isso significa. Ela tem que se haver com aquilo que está saindo dela. Você está entendendo? Porque é uma transferência. Então, eu jogo para o outro, mas se eu não me responsabilizar por aquilo, eu só estou comendo farinha, né? Girando ali no quebra-mar, sabe? Eu gosto muito do quebra-mar por conta disso. Se você não sai da onda, a onda não sai de você. Ou você passa a onda, ou você sai da praia. O neurótico não sai da praia, não é verdade? Ele não vai querer se haver com aquela água batendo ali e ele cavando areia. Mas, se você consegue passar por esse quebra-mar, você tem uma infinidade de possibilidades. Você tem muitas alternativas. E é justamente quando você passa do processo, quando você passa do problema, né, daquela onda quebrando ali o tempo todo, é que você começa a ver quais são as alternativas que você tem, para onde você quer ir, com quem você quer ir, por que você quer ir. Agora, a grande dificuldade é encarar a onda, saber sair do quebra-mar e partir para esse universo aí que é o oceano como um todo. Isso exige do paciente querer. Senão, ele vai ficar ali, ó, só rateando, rateando, rateando. O que ele está fazendo? Repetindo. Repetindo. Uma frase que surge nessa conversa sobre diagnóstico na psicanálise, e eu achei muito interessante, é aquela que é a frase hipóteses diagnósticas. Diagnósticos. Quer dizer, então, se é uma hipótese, não é exatamente um diagnóstico. Por exemplo, eu tenho aqui uma lista, eu preparei essa lista de hipóteses diagnósticas. Vamos lá. Na estrutura neurótica, nós temos as seguintes hipóteses, Pinesca, eu não vou detalhar todas elas aqui, o tempo não nos permitiria. Mas temos aqui de hipóteses, tá? Hipóteses, hein?
Então, nós temos a neurose obsessiva, a histeria de conversão, a histeria de angústia ou fobia, a neurose traumática, a neurose de destino ou neurose de fracasso. Na estrutura psicótica, nós temos outras hipóteses diagnósticas. Então, temos aí, dentro do contexto da estrutura psicótica, nós temos as seguintes hipóteses: a esquizofrenia, né? Paranoide ou hebefrênica, a paranoia, a melancolia psicótica, a psicose maníaco-depressiva, né? E na estrutura perversa, nós temos aqui também hipóteses diagnósticas. Temos o fetichismo, o exibicionismo, o voyeurismo, né? O masoquismo, o sadismo, a pedofilia, na estrutura perversa, a perversão narcísica, moral, né? Que alguns também chamariam de psicopatia. E temos também aqui as hipóteses diagnósticas em relação a estruturas limítrofes, principalmente falando de borderline, né? O transtorno de personalidade borderline, que está ali, né? Não é exatamente psicótico, né? E também não é totalmente neurótico, tem uma mistura aí nesse negócio aí. E aparece também um outro nome, né? Que é a neurose narcísica. Então, veja, são muitos rótulos, são muitos termos, né? E a gente se declarar especialista para declarar que aquele sujeito está dentro de um desses é um desafio, né, Pineschi? É um desafio. E ele vai tentar enganar a gente o tempo todo. Isso que é o máximo. E o inconsciente não quer. Na verdade, fica fazendo pressão para existir, fica fazendo pressão para ser ouvido, né? E aí vem o ato falho, vem o próprio silêncio, as fugas, né? As maneiras, os mecanismos de defesa para evitar que isso venha à tona. Mas acaba sendo uma maneira de fazer tudo isso se dar também, de tudo isso ser revelado, né? Porque o cara já não aguenta mais, ele quer pedir uma saída, ele quer encontrar uma saída. Essas nuances todas, elas são importantes porque existem esses pormenores ao longo do discurso, né? No momento da transferência, às vezes é peculiar quando isso aparece, né? O neurótico obsessivo compulsivo, por exemplo, nem sempre é só homem. Às vezes está no perfil feminino. O perfil feminino mudou muito nos últimos anos. Então, se a gente acredita que toda mulher é histérica e todo homem é um neurótico obsessivo, a gente está equivocado. A gente já começou mal. Então, a gente precisa entender dessas nuances, desses pormenores teóricos, para poder perceber na fala do paciente essas considerações. Agora, para julgar ele? Não. Para fazer com que a gente consiga encontrar o melhor manejo naquele momento, entendeu? E auxiliar nessa saída, que eu substituí pela palavra cura. Essa fala sua, né, do gênero que você colocou, achei muito interessante, porque estávamos aqui em aula e um aluno perguntou: vem cá, mas não tem psicopata mulher? Só tem psicopata homem, né? Porque geralmente quando nós falamos de psicopatas, assim, que é um diagnóstico à luz de um diagnóstico nosológico, né? Um diagnóstico com base no DSM, né? Transtorno de personalidade antissocial. E o camarada fez essa pergunta, eu achei interessante. Depois eu fui fazer uma pesquisa, né? E sim, tem psicopatas mulheres também, né? Então veja que determinados diagnósticos eles não vão se fechar se esse for o caminho. Porque homem é assim. Ah, não, porque mulheres são assim. Isso é também uma ignorância, né? A nível de conhecimento. É uma precipitação e também uma forma de preconceito, né? Igual as mulheres são histéricas. Pois é, aí a gente vê, né? O que é a histeria? Se a gente olhar sobre a ótica do comum, né? Toda histérica é aquela mulher que é exagerada, né? Às vezes ela é hipocondríaca, mas às vezes é tão sutil a histeria naquela mulher e aquilo não é um sofrimento para ela. Você está entendendo? E aí não vai ser uma queixa que ela vai trazer em consultório. Isso não vai vir com ela para o divã. Mas ali tem um perfil. Às vezes a gente percebe pacientes que chegam um dia extremamente bem arrumada, outro dia um pouco menos arrumada. E aí
Hoje eu me vesti de tal forma, assim, assado, para vir aqui. Pode ser um perfil histérico, Tô vendo que você tá meio histérica hoje. né? Bom, Quem vai saber? hã? E quem vai saber, né? E assim, e isso realmente é um problema? Isso é algo que está trazendo prejuízo para ela? Não, às vezes o que traz o prejuízo para ela é um toque que se enquadra dentro de um quadro obsessivo compulsivo. Tem duas colocações aqui para a gente ir prosseguindo aqui para o encerramento, Pineschi, porque o vídeo acaba ficando muito grande. As hipóteses diagnósticas na psicanálise, que é uma observação, né? Elas não se confundem com categorias psiquiátricas do DSM ou CID, mas elas podem dialogar. E eu achei muito interessante uma fala de um palestrante, de um professor, que ele falou algo assim, que a psiquiatria, o psicólogo, não necessariamente ele conversa com a psicanálise. Inclusive, pode ser que o psiquiatra e o psicólogo eles fechem totalmente a porta para a psicanálise e entendam a psicanálise como uma abordagem ultrapassada, inclusive. Mas o psicanalista, a palavra que ele usou foi em relação a idiomas, multi-idiomas, uma coisa assim, eu não me lembro exatamente a palavra, que o psicanalista ele fala várias línguas. Por quê? Ele conversa com a psiquiatria, o psicanalista conversa um pouquinho com a psicologia, o psicanalista conversa com outras abordagens, não necessariamente se abordando, se apropriando de termos que são dessas outras linhas de tratamento. Mas a psicanálise, ele dialoga, né? Ele considera, então ele releva. É bom, então, inclusive, que um psicanalista tenha um conhecimento do que está sendo narrado, por exemplo, lá no DSM ou no CID, né? É bom que ele tenha o conhecimento do que se apresenta ali em relação ao sujeito, né? Ele tem que ter múltiplos saberes. Isso não significa que ele vai atuar naquela área, mas que ele possa fazer um encaminhamento, que ele possa saber fazer um direcionamento adequado, uma abordagem técnica mais apurada, né? Você veja, muitas crianças chegam com um relato dos pais de que esse menino é muito agitado, ele tem que fazer atividade física para poder queimar essa energia toda. Tá, mas o que é queimar energia? Para a psicanálise, talvez aprimorar essa energia e canalizá-la para algo específico fosse mais funcional do que fazer essa criança queimar energia sem saber por quê, sem se conhecer. Você está entendendo? Às vezes, essa criança chega, eu estou falando de criança porque é um dos aspectos mais observados hoje, né? Com déficit de aprendizagem, de leitura, né? De dificuldade de ficar parado na escola, com relatos de professores exigindo laudos e medicamentos dos pais, porque sem o medicamento essa criança não vai acompanhar a turma. Isso é uma realidade dura que as famílias estão enfrentando, que muitos pais acabam sendo obrigados a medicar os filhos sem saber por que estão medicando. Isso tudo tem a ver com o diagnóstico, isso tudo tem a ver com... E a psicanálise vê isso de uma outra forma. Bom, se essa criança que tem TDAH, por exemplo, ela pensa o tempo inteiro, ela é inquieta o tempo inteiro, ela não consegue ficar parada, ela não consegue ler o que está... Vamos trabalhar ao contrário, né? Se ela experiência com ela? Será que ela vai conseguir organizar melhor esse raciocínio? Então, assim, e colocar uma neuropsicopedagoga fazendo atividade 3 vezes na semana, hiperestimulando aquela capacidade cognitiva, sem um objetivo prévio do autoconhecimento, mas eles têm 7 anos de idade, eles têm 9 anos de idade. O sistema inibitório precisa ser trabalhado. Como que você vai trabalhar o sistema inibitório? Sem prejudicar as aptidões que essa criança tem. É por isso que o psicanalista, ele precisa ser multifacetado nesse sentido, porque senão ele vai no val da valsa, ele vai fazer o que está todo mundo fazendo. E a única coisa que Freud não fez foi exatamente seguir os bois. Então a gente não pode ter esse princípio. A gente precisa saber como agir, como intervir, como orientar. Cada sujeito que senta no divã é um sujeito singular. Não é porque um tem TDAH que o outro vai ser igual, que também possa ter TDAH. E, por exemplo, como que foi esse ambiente doméstico na infância?
Como que era tratada a relação do tempo, de tudo em cima da hora, sem possibilidade de raciocinar o que estava sendo feito. Essa criança começou a criar, começou a funcionar desregulada. Então, será que isso é realmente um TDAH ou uma forma de não saber como agir no silêncio, num ritmo menor, sem pressa? Você está entendendo, Rafael? Então, assim, essas são as peculiaridades que a psicanálise tem a oferecer diante dessa variedade enorme de diagnósticos que a gente está enfrentando. Tirar esses rótulos, porque embora esses rótulos eles sirvam como um apaziguador para aquele sofrimento, ele também é um cabresto. E a gente precisa prestar atenção nisso. Bom, o diagnóstico psicanalítico, ele considera então o seguinte: mais do que se preocupar, né, com um rótulo, né, de diagnóstico, o rótulo ali, a gente tem então, até chegar numa questão diagnóstica, a considerar. Nós temos aí, vamos comentar aqui de forma muito breve, Priscila. Primeiro, a história do sujeito. Então, mais do que se preocupar em dar um diagnóstico, a história desse sujeito. Não é? Segundo, seu modo de gozar, seu modo de obter prazer, de sentir, né? Como ele pulsa, vamos dizer assim, né? Bom, a relação com o outro. Como é que ele se relaciona com o outro, com o grande outro, né? E o manejo da falta, como é que ele lida com aquilo que é faltante nele. Então, mais do que se preocupar com essa questão de dar ou não um diagnóstico, nós temos todas essas peculiaridades psicanalíticas para a gente se preocupar. E é fato, né, Priscila? Mais do que querer rotular esse paciente, esse sujeito que está ali no divã, que a gente possa, então, ter a nossa atenção voltada, como você falou da questão da escuta flutuante, né, para essa história. O que, que o sujeito está trazendo, o que, que ele está transferindo. E aqui a gente deixa um adendo, um chamariz aqui, para uma próxima conversa, que é essa questão da transferência, que é um tema também que a gente tem se aprofundado bastante. Então, veja, a gente pensa em diagnóstico, mas o que, que vale ali no set analítico, mais ainda, é toda essa questão relacionada ao que o sujeito está trazendo, né? E isso é importante, né, Priscila? Qual a história dele, qual o modo dele gozar, qual a relação que ele tem com o outro, como ele maneja aquilo que falta na sua vida, né? Exatamente. É a relação dele com o próprio desejo. Como é que nós nos relacionamos com o nosso desejo? Vamos nomear isso, né? Igual é na questão perversa, né? Se alguém cujo desejo, se o desejo está alinhado ali a algo que foge um pouquinho da normalidade, a gente já vai lá e cunha como perverso. Eu não é o assunto aqui, Priscila, para a gente poder finalizar, mas Elizabeth Rudinesco, né, deixou para nós aí um livro sobre perversões, muito interessante, e a gente comentou aqui numa das aulas, que ela fala que todos nós, né, temos aí a nossa perversão. Né? Todos nós temos as nossas perversões. Achei assim uma aula muito bacana a gente adentrar, porque é fácil dizer que A, B ou C é perverso, quando nós, meros mortais, também temos aí o nosso grau de perversão oculta. De neurose, de perversão e de psicose. Não, psicose nem tanto, né? Eu não deliro, não alucino. Priscila, para considerações finais aí para a gente terminar esse bate-papo de hoje, hein? Eu acho assim, a busca pelo diagnóstico hoje é uma busca desenfreada para não se haver com essa falta, para não se haver com esse desejo, né? Quando eu tenho um papel, um laudo, algo que diz você é isso, eu estou livre de saber o que eu quero, para onde eu vou e o que eu faço, com quem ou sem ninguém. Então, é importante que a gente tenha, assim, saber como está o funcionamento dos nossos órgãos, saber se realmente o nosso cérebro segue, né, um ritmo que nos auxilia a ter qualidade de vida, né, manter esses exames em dia, porque isso, de uma certa forma, é uma maneira de ter essa qualidade de vida, ter essa longevidade que a ciência tem nos permitido, mas sem se preocupar em se rotular e sem se preocupar em temer, né, o que nós somos e o que nós queremos. A gente precisa ter essa coragem, né, ter o coração e a ação voltadas para o autoconhecimento.
Isso é muito importante. É isso que nos liberta de todas essas amarras. E se a gente ficar atrás de um laudo, atrás de um diagnóstico fechado, né? E a gente quer isso logo, né? O que é que meu filho tem? A criança acabou de nascer. Deixa permitir, deixa chorar, deixa aparecer, deixa mostrar. Lógico, quanto melhor as chances de intervenção, quanto melhores as chances de estímulo, né? De uma boa leitura, de uma boa conversa, de uma boa estrutura médica, melhores são as chances de todas as crianças. Mas nem tudo é um sintoma que traz aí um problema sério, grave, e que vai te rotular para o resto da vida. E aí, quem precisa de ajuda nesse quesito, a psicanálise pode abrir portas que viabilizam outras alternativas para que a gente encare, né, todos esses verbetes aí de outra maneira. Muito bem, então a gente chega ao final aqui dessa nossa fala, e eu quero frisar que, aproveitando essa fala da Pineschi também, que mais importante então do que diagnosticar, né, de que dizer, do que rotular, é a gente considerar a história do sujeito, o seu modo de gozar, a relação com o outro e como ele maneja as suas faltas, né? Então que a gente possa estar atento a isso. E a gente fica por aqui, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Até Pineschi. mais, Até a próxima. Rafael. Obrigada a vocês todos. Valeu.